paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao canal do YouTube Casinha Belém, que nesse momento, assim como todas as segundas-feiras, vem se reunindo para fazermos mais um momento de prece. Que as nossas casas, tanto a Casinha Belém como a Casinha Ibaté, no interior de São Paulo, possamos todos estar reunidos, reunindo vários irmãos de todos os lugares deste Brasil e também fora dele, para juntos podermos fazer prece, criar essa rede amorosa que tem nos auxiliado tanto ao longo dessa trajetória que ainda estamos vivenciando, trajetória ainda de pandemia, de dificuldade, mesmo já observando em alguns lugares um pouco mais de circulação de pessoas, e enfim, que possamos nesse momento estarmos reunidos para criarmos esse ambiente tão favorecedor para o trabalho da espiritualidade amiga. Esses primeiros momentos da prece, eles são importantes porque nos auxiliam a criar a ambientação que ela é física, para que possamos nos preparar com águas para fluidificação e com um ambiente mais acolhedor, que possamos ter, digamos que, maior concentração para podermos assistir juntos à prece, criando assim essa rede amorosa de ligação que auxilia cada um de nós e auxilia também a espiritualidade a estar fazendo o seu trabalho, presente nos nossos lares, nos auxiliando nas nossas necessidades e na necessidade das pessoas que a gente ama, que a gente tem a intenção de auxiliar. Nesse primeiro momento, nós vamos assistir um vídeo de animação que é do livro Pai Nosso, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. São mensagens para as crianças, mas que agradam demais o coração de todos nós, vindas do espírito de Meimei. Hoje, para abrir a nossa reflexão, nós vamos assistir uma das mensagens deste livro, que é o Serviço da Perfeição. Então vamos ficar com esse primeiro vídeo, reflexivo a respeito da mensagem da noite de hoje. O Serviço da Perfeição. Um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas, quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a se recolher à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então, dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno em que trabalhava e, lhe mostrando alguns formosos vasos da sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim, tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou
para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Novamente, boa noite a todos. Nesse momento, vamos dar algumas orientações sobre os tratamentos da noite de hoje. Hoje, no dia de segunda-feira, ao longo desse período todinho que estamos com a prece virtual, né, esse encontro, digamos que amoroso, que a espiritualidade tem nos propiciado, fazermos junto essa rede, né, de ligação entre os nossos corações com essa intenção maior de trazer o ambiente para a gente fazer a sala de saúde, né, o tratamento da desobsessão. Então, é importante que no dia de hoje possamos e aproveitemos a possibilidade de fluidificação das nossas águas, colocando, a partir deste momento, se assim você desejar, um copo com água para você beber, principalmente no momento do Pai Nosso, pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que fluidifique as suas águas. Se você desejar, também poderá ser fluidificado água por uma quantidade maior de dias. E para isso basta que você separe uma garrafa com água para consumir ao longo da semana e ter o cuidado de não deixá-la esvaziar toda, ou seja, manter uma quantidade de água fluidificada de pelo menos 4 dedos. Quando você sentir que essa água, observar que ela já está baixando, você coloca um pouco mais de água e assim ela tem condições de permanecer ao longo da semana para que você possa consumir, considerando que o princípio, da fluidificação, essa medicação espiritual, ela é mantida, conservada na água fluidificada. E aí temos condições de consumi-la por mais tempo, aguardando a próxima fluidificação já numa nova garrafa ou num novo copo com água. Então, no dia de segunda-feira, hoje, temos essa possibilidade de fluidificar a água especificamente para nós, para as nossas necessidades, oferecer água fluidificada para algum irmão, para um querido amigo, que você sente que está passando por algum adoecimento físico, mental ou espiritual. Também você poderá fluidificar a água tendo a intenção de fluidificar especificamente para essa pessoa. Então, também no momento do Pai Nosso, basta levar seu pensamento a Jesus, mentalizando a pessoa, pedindo que fluidifique as suas águas com essa intenção maior. Assim como também a fluidificação da água para seus animaizinhos. Os nossos animais também têm necessidades, também têm adoecimentos, também podem ser afetados por alguma dificuldade energética que esteja acontecendo em nossa residência, algum desequilíbrio que possa ocorrer. A água fluidificada atende às necessidades desse animalzinho. Então, para isso também basta elevar o pensamento a Jesus e fazer esse pedido amoroso pelos animaizinhos. No dia de segunda-feira também é dia de fluidificação do lençol. O lençol ele é indicado para quem passou por atendimento espiritual online, que foi passado o acompanhamento da sala de saúde. E no dia de quarta-feira é o dia de uso desse lençol. O dia de hoje, o dia de fluidificação, assim basta colocar próximo da sua água, nesse ambiente que estamos fazendo aí a prece na sua casa, e no momento do Pai Nosso também pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que faça a fluidificação do seu lençol. Esse lençol você poderá usá-lo no dia de quarta-feira, de acordo com a orientação que você recebeu para a sua sala de saúde. O dia de hoje também é dia de fluidificar a água para quem faz o tratamento da desobsessão, e também o dia de tomar o passe espiritual da desobsessão. Basta para isso ter a consciência de que você está fazendo esse tratamento de acordo com o que foi orientado a você no atendimento espiritual online,
né, e que nossos irmãos atenderam e puderam orientá-lo a respeito do tratamento da desobsessão. Então, o dia de hoje é o dia para fluidificar a sua água com essa intenção, né? Consciência de que está fazendo tratamento da desobsessão e no momento do Pai Nosso, se colocar à disposição, pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa vir e dar o passe da desobsessão. Deixar seu coração livre, à vontade, para que isso possa ocorrer, pensando em Jesus e nesses espíritos de luz, para que eles possam estar aonde você estiver, assistindo este momento de prece, e assim poderá receber o passe da desobsessão. No dia de quarta-feira, o acompanhamento para quem faz o atendimento, o tratamento, da desobsessão, é acessar o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá tem uma área específica para tratamento de desobsessão. Você encontrará os passos, né, que são caminhos de autorreflexão, de autoconhecimento, e assim, um pedido para a espiritualidade, poder acompanhá-lo e o tratamento da desobsessão poder ocorrer, tá? O dia de hoje também é importante para que todos nós, no momento do Pai Nosso, após essa reflexão de vários vídeos, né, que trazem o tema da noite de hoje, nos prepararmos para ouvir a palavra da espiritualidade amiga, né, e no momento do Pai Nosso nos colocarmos à disposição para receber o passe espiritual. Todos nós que acompanhamos a prece poderemos fazer isso, fluidificar nossas águas e nos colocarmos à disposição para o passe espiritual. Basta pedirmos a Jesus, a espiritualidade amiga, preparando o ambiente externo de nossa casa com oferecimento de água, flores, né? Flores que você possa colher. É sempre importante isso, assim indicamos, que você possa oferecer num pequeno copo com água flores, né? De repente num pequeno vasinho, mas flores colhidas, que assim em oferecimento ao tratamento, a espiritualidade poderá tirar princípios, né? Que são princípios desse elemento natural da flor, para auxiliar na fluidificação do ambiente da sua casa e assim auxiliar também no ambiente de fluidificação da sua água, do seu lençol. Então, por isso que indicamos sempre a presença de flores colhidas, né? Pode ser qualquer uma flor que você tenha, que você encontre, e assim você poderá oferecer para servir, né, como elemento favorável à fluidificação. Todos nós juntos fazemos um grande evangelho no lar. Então, que possamos, né, levar esse nosso pensamento a Jesus, pedindo que a espiritualidade amiga proteja e guarde o nosso lar e assim auxilie também todos os nossos vizinhos, nossos parentes, né, as pessoas que estão na rua, e que assim possamos criar esse bolsão amoroso de favorecimento da espiritualidade na noite de hoje. Boa noite a todos e todas.
Vamos agora para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada por nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A palavra de hoje é O Mundo e o Mal, capítulo 30. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, João 17,15. Vamos agora para o comentário de Emmanuel. Nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa, de sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos o planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanhem. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Boa noite, que Deus abençoe a todos nós. Hoje nós seguimos no capítulo 30 da obra, O Mundo e o Mal. Então hoje nós vamos tratar aí de um dos problemas, de um dos desafios maiores da filosofia em todos os tempos, né? Talvez um dos maiores problemas com o qual os filósofos já tenham tratado aí ao longo dos séculos, né? tenham tido aí de enfrentar e de analisar, talvez tenha sido a questão do mal, né? De onde vem o mal, qual a origem do mal, especialmente, né, com a visão de Deus, como conciliar então a visão de um Deus onipotente, de um Deus que é todo amor, todo justiça, todo misericórdia, como conciliar essa visão de Deus com a presença do mal na criação ou aqui no mundo. Então essa é uma questão realmente que desafiou muitos pensadores ao longo dos séculos, especialmente aí também no seio do próprio cristianismo, né? Grandes filósofos cristãos trataram desse assunto, deixaram aí as suas reflexões a esse respeito, e sem sombra de dúvidas, a doutrina espírita, com as variáveis que ela nos traz, variáveis essas que muitas vezes faltavam aos filósofos de outrora, que trouxeram preciosas contribuições, mas sempre ficava faltando ali algum elemento chave, né? Alguma pecinha do quebra-cabeça, até que a doutrina espírita, em nos apresentando essas leis morais que regem o universo, em nos explicando essas leis, a partir do próprio relato dos espíritos que lá estão, que nos falam das suas condições, que falam das consequências dos seus atos enquanto estavam encarnados, quais eram essas consequências no mundo espiritual, em trazendo aí um elemento chave para o entendimento dessa dinâmica da criação, que é a reencarnação. Eis então que esse grande problema do mal passa a ser entendido de maneira clara, né, de maneira lógica, de maneira lúcida, dentro do todo da criação, sem diminuir em nada a figura de Deus,
sem diminuir em nada a grandeza das suas leis. Pelo contrário, quando a gente tem a visão de conjunto, com as devidas variáveis, reencarnação, lei de progresso, né? Enfim, tudo aquilo que o Espiritismo nos apresenta, quando a gente tem essa visão do todo, juntamente com aquilo que o Evangelho já nos trazia também, eis então que a obra parece ainda mais bela, ela se engrandece cada vez mais ao nosso olhar. Aquilo que parecia um problema só o era porque víamos em parte, como diz Paulo lá na sua primeira carta aos Coríntios, agora vemos em parte, mas mais tarde veremos de maneira mais completa. E de fato, passados aí 18 séculos de Paulo, né, e do nascimento ali do cristianismo, veio o Consolador cumprir aquela tarefa que o Cristo mesmo havia designado, que ele haveria de cumprir. Completar os seus ensinamentos, explicar os seus ensinamentos, ampliar os nossos horizontes e o nosso entendimento. Por isso, nós vamos tratar desse assunto aqui do mal nessa perspectiva espírita e vamos vendo como tudo se encaixa dentro desse quadro que o Espiritismo nos apresenta. Então, o versículo selecionado por Emmanuel é um versículo do evangelista João, lá no capítulo 17, né, que é todo ele um capítulo muito belo, é uma prece de Jesus, o capítulo inteiro é uma oração do Cristo, é uma rogativa do Cristo pelos discípulos, né, ele rogando ao Pai pelos discípulos, é ele dando ali uma espécie de arremate na sua tarefa, já se preparando para os testemunhos que estavam por vir, da crucificação, enfim, de tudo que nós conhecemos. Então, essa oração de Jesus, ela fecha a reunião da última ceia. E ela é muito bela, fica aí a sugestão para que leiam ela inteira. E uma das falas de Jesus nessa oração é essa que Emmanuel seleciona, do versículo 15, uma fala muito conhecida de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, há aqui uma proposta, há aqui um conceito que o Cristo nos traz que é muito importante. Jesus vai separar, né, o mundo do mal. Ou o mundo aqui poderíamos entender por outras coisas. Por exemplo, a matéria, a vida na matéria, a experiência material não é algo propriamente ruim, como algumas correntes ao longo dos séculos consideraram. Algumas mesmo, após ali o início, né, do cristianismo, que estavam desvinculadas do cristianismo num primeiro momento, mas que depois houve ali um certo intercâmbio, né? Por exemplo, aquela corrente denominada gnóstica, ou gnosticismo. O gnosticismo, ele tinha uma visão do mundo, por exemplo, da existência aqui na matéria, muito pessimista ou muito dualista. Eles, de fato, achavam que o mundo aqui é algo ruim, é algo mau. Existia até um outro Deus, que era o Deus que regia aqui o mundo, que estaria aí numa disputa, né, dualista com o Deus criador, então. E estar na matéria era algo em si ruim. Então, o gnosticismo, ele surge meio à parte do cristianismo, mas ele também tem ali alguns entrelaçamentos com o cristianismo, inclusive foi no segundo século, ali, né, terceiro século, foi combatido por alguns escritores famosos do cristianismo nascente, né, aqueles chamados pais da igreja. Mas o gnosticismo é um dos exemplos, né, de uma corrente espiritualista que via, por exemplo, na matéria, no mundo em si, algo ruim. O estar aqui na matéria é algo ruim. Por isso, eles geralmente tinham uma proposta de vida muito ascética, né, ao extremo, porque tudo que dizia respeito à matéria, aos prazeres materiais, era ruim, né? Eles não conseguiam identificar aí uma justa medida, né? Na doutrina espírita, por exemplo, como a gente vai ver, na jornada evolutiva, o espírito vai se desmaterializando, vai cada vez mais se desapegando da experiência material, das paixões materiais. Mas a matéria ou a encarnação não é um problema em si, né?
a matéria está aí a serviço do espírito. A existência material, a existência na matéria, ela faz parte do projeto evolutivo de todos os espíritos. Todos os espíritos passam pela matéria. Outras correntes espiritualistas mais tardias, por exemplo, até algumas mais recentes, vão propor, por exemplo, que a matéria, o passar pela matéria é só um plano B para os espíritos que caíram, para os espíritos que passaram pela queda, né, que se equivocaram, então eles têm o processo de queda e então eles entram em encarnações materiais. Eles passam pela matéria porque saíram lá do plano original e entraram então nesse plano B, nessa outra via que demanda a passagem pela matéria. Não é assim que o Espiritismo vai nos mostrar, nem o Cristo, como a gente depreende muito claramente aqui dessa sua fala. O mundo e o mal são coisas distintas. Não é pelo simples fato de se estar no mundo que se está vinculado ao mal. Não é a matéria, a existência na matéria é algo ruim, pelo contrário. Ensina-nos a doutrina espírita que ela faz parte. O problema está em tudo darmos ao mundo, em nos apegarmos única e exclusivamente ao mundo, à existência material, às paixões materiais. Aí nós temos um problema. Aí é o que nós vemos na doutrina espírita. Os espíritos que estão ainda mais no início da jornada, né, os espíritos ainda mais materializados, presos às sensações materiais apenas, presos às paixões, ao apego à materialidade, esses espíritos estão ainda, né, nas fases iniciais da evolução. Quanto mais o espírito avança, mais ele consegue vir à experiência material sem se prender a ela, aproveitando-a naquilo que ela lhe possibilita de crescimento, de evolução, mas sem se prender, né? Sem achar que essa é, de fato, a sua existência definitiva, sem achar que ele é daqui. Então, uma coisa que Jesus vai fazer também nessa oração de João 17 é mostrar que os seus discípulos são aqueles que começam a realmente desenvolver essa consciência de que estão no mundo, mas não são do mundo. A criatura, quando ainda está na inconsciência, ela se considera corpo, ela se considera personalidade transitória, ela ainda não pensa, ela não busca ainda os objetivos do espírito. Quanto mais consciente o espírito se torna, mais ele consegue viver no mundo, na matéria, com essa consciência clara de que está aqui como peregrino, está aqui de passagem. Por isso ele consegue lidar melhor com tudo aquilo que tem no mundo, o corpo, as posses, o prazer. Ele usa isso na justa medida, dentro do equilíbrio, sem se prender, sem se escravizar a isso. É o que Jesus diz na oração, né? Os meus discípulos, eles estão no mundo, mas não são do mundo, porque já desenvolveram essa consciência do que são e da brevidade da existência física. Mas o mundo em si não é um problema. Kardec faz essa distinção também no comentário da questão 941 de Livro dos Espíritos, por exemplo, quando ele fala lá do homem carnal e do homem moral. O homem carnal é aquele que ainda está muito preso à experiência material. Extinção do mal. Bezerra de Menezes. Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, gritos, baldões ou pragas. A lei de Deus determina, em qualquer parte, seja o mal destruído não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo,
a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. A oração que o próprio Jesus fez por todos os que creem nele. Esta oração é o capítulo 17 do livro de João. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e os farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento é um presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo de todos, Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Todo sofrimento, toda esperança, todo choro de lamento, todas as tristezas, todo crescimento, todas as doenças, todo o amor que nos move é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos, Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Deus
Deus é justo, Ele é bom. Ele é. Ele é. Agradecer a Adriana. Muito obrigado, Adri, por estar com a gente. Adriana. É a nossa promessa. Vamos parar. Espadas hindus. É uma promessa. Vá. Vá com Deus. Aqui, coma. Coma! Eu vou para o inferno, mas não com a sua morte na minha alma. Só Deus pode decidir quem vai para o inferno. Eu matei uma criança. Esmaguei a cabeça dela contra a parede. Por quê? Eles mataram meu filho. Meu menino. Os muçulmanos mataram meu filho. Eu sei como pode sair do inferno. Ache uma criança. Uma criança cujo pai e a mãe foram mortos. Um menino que seja desse tamanho e crie-o como se fosse seu. Mas certifique-se de que ele seja muçulmano e que você o crie assim. Vá. Vá. Deus o abençoe. Mahatma Gandhi nasceu em 1869. Foi um ser extraordinário. Ele conseguiu a independência da Índia sem nenhuma violência. Mahatma é um título que ele ganhou porque Mahatma, Maha quer dizer grande, Atman, alma, grande alma, um grande ser, porque ele tinha um propósito maior do que ele mesmo. Ele estudou na Inglaterra, ele se formou advogado na Inglaterra, mas quando ele volta para a Índia e ele vê a necessidade do povo indiano, ele começa a fazer movimentos até de chamada de resistência pacífica, quando faziam manifestações para aqueles que trabalhavam com o sal, aqueles que trabalhavam nas salinas. Eles faziam grandes passeatas vestidos de branco com faixas pedindo aumento de salário, mas nunca ofendiam ninguém, não xingavam, não iam de punho cerrado falando imprecações contra aqueles que não reconheciam. Na época que ele foi pedir para a Inglaterra a independência da Índia, ele se reuniu com os líderes ingleses e levou com ele algumas lideranças indianas. E foram fazer uma conversa sobre como vamos libertar a Índia. Mas as pessoas que estavam com ele ficaram impacientes, bravos, e em vez de chegarem a um acordo, foi uma discussão e eles foram embora. Pela primeira vez, os amigos de Gandhi viram ele bravo. E ele disse: olha, eu vou pedir uma outra reunião com os ingleses, mas só vai comigo quem for capaz de amar os ingleses. E na segunda reunião, eles fizeram um acordo e houve a libertação da Índia. Hoje em dia está tão triste. A gente vê países divididos, polarizados, com ódio, xingando uns aos outros. Eu sou capaz de ser amigo de ser humano, não independente.
se eles têm este ou aquele pensamento. E amizade é isto. Se você acha que uma pessoa está se desviando do caminho correto, se ela está sendo intolerante, se ela está criando situações de discriminação e preconceito, se você é amigo dessa pessoa, você vai dizer, oi meu, não é por aí. A pessoa começa a ficar falando mal dos outros, falando palavrões, insultando, dizendo se você não concorda comigo, você é louco, é burro. Não, se inspire um pouquinho em Mahatma Gandhi. Você pode encontrar meios expedientes até de demonstrar o seu ponto de vista, que pode ser contrário desta pessoa, mas não para ofendê-lo. Respeite as diferenças, tanto religiosas, espirituais. Aproxime-se até daquele que é diferente de você. Você pode ser a transformação que você quer no mundo. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Seja a transformação que você quer no mundo. Se você quer um mundo de mais harmonia, de mais respeito, se você quer ser respeitado, respeite os outros. Mahatma Gandhi, esse exemplo de paz na época em que ele estava vivo, muitas pessoas queriam nomeá-lo, falavam, vamos nomeá-lo, mas ele nunca ganhou o Nobel para a Paz. Talvez você não ganhe em vida. Talvez você não tenha o reconhecimento que você gostaria de ter agora, mas é só pelo reconhecimento que você vive? Ou você confia no que você está fazendo? Você tem certeza que Satyagraha, o caminho da verdade, é o melhor caminho? E você é verdadeiro, verdadeira com você, com seus propósitos? Você é capaz de viver isto, mesmo que ninguém reconheça seu valor e o que você está fazendo? Quem reconheceu, por exemplo, Mahatma Gandhi foi Martin Luther King. Em toda a sua campanha para a integração do povo de origem africana nos Estados Unidos, que até hoje existe uma discriminação muito grande. E quando ele fazia caminhadas, Martin Luther King, ele não ia de punho fechado, com ódio, te odeio. Assim, reconheçam a nossa humanidade. E hoje é reconhecido. Embora ainda tenha um ranço de coisas muito antigas em alguns grupos de pessoas. É isso que precisa acabar. Ninguém pega o seu lugar. Há espaço para todos nós. De pele diferente, de pensamentos diferentes, de pontos de vista e filosóficos, políticos, econômicos e religiosos. Vamos ser capazes de nos dar as mãos e construir um mundo melhor? E mesmo que as pessoas digam que você não está com nada, que isso está errado, tem que lutar pelo aquilo que você acredita, tem que acabar com aqueles que não concordam com você, o que é isso? Você fala, não, existe um caminho de mudança sim. Mas essa mudança, essa transformação é com sabedoria. E essa sabedoria você descobre meios expedientes de dialogar e de transformar a realidade. Não é lutar, não é ofender, não é brigar, é construir. Podemos construir uma cultura de paz. Construímos uma cultura de não violência ativa. A construção exige mais paciência e perseverança. E mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que todo mundo diga, não é isso aí o caminho, se você tiver certeza que essa é a grande verdade, não desista dela. Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz, e o sol seria o sol, se fugissem das trevas.
esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim. Se deves, sofre, paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Boa noite, amados, amadas. Mais uma vez, a nossa casinha Belém, de Belém e Ibaté, se reúnem para esse momento de prece. Esse momento que tem sido tão especial para todos nós. Momento este em que nós, reunidos, buscamos essa sintonia com o plano espiritual, buscamos essa conexão com o plano espiritual, para que nós possamos receber em nossas casas, em nossos cantinhos, a presença dessa espiritualidade amiga, tão querida, que vem nos auxiliar, primeiramente, trazendo para nós, através dessa conexão, através do nosso pedido, através da nossa súplica, de amor, em conexão com Cristo amado, trazer para todos nós esse passe espiritual que tanto bem traz aos nossos corpos físicos, corpos espirituais, enfim, para todo esse conjunto que somos nós, Trazendo também, através do Evangelho no Lar, que se configura essa prece, essa limpeza, essa fluidificação da nossa casa, dos nossos alimentos, tão importante, amados, para que a gente possa estar precavidos, prevenidos, amparados por essa equipe espiritual que conduz os nossos irmãos, que porventura estejam em nossa casa, que nos auxilia a ter essa equilibração espiritual com o meio onde estamos. O Evangelho no Lar tem esse papel tão importante, Esse trânsito entre este plano e o plano desencarnado. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, e nesse momento nós faremos, todos nós, é como se abrisse um portal, uma pequenina porta espiritual, e aí então há essa troca energética. Vêm amigos queridos nos auxiliar e levam, conduzem espíritos que porventura possam estar conosco em desequilíbrio, em dor. E nós também, amados? Através do Evangelho no Lar, nós fortalecemos esse intercâmbio. Então, daqui a pouco, quando entraremos em repouso do corpo físico, quem sabe nós também não iremos para as colônias, para estudar, para receber ajuda espiritual, enfim. Nós podemos abrir esse trânsito entre esse plano onde estamos encarnados e o plano espiritual do processo fora do corpo, desencarnado, Todo mundo sabe, eu imagino e creio nisso, que ao dormirmos, nós saímos parcialmente desse corpo físico, há um desprendimento do corpo físico. E aí então, nós podemos alçar voos espirituais, que nos reequilibra, nos orienta, nos leva para tratamento. Não é verdade, amado e amada? E assim então, o Evangelho no Lar, esse momento em que juntos celebramos, toda segunda-feira aqui, propicia essas atividades espirituais, Lembrando também de deixarmos a água, Por quê? Olha, flores naturais, flores colhidas, Que a espiritualidade, então, utilizará para trazer para nós medicamentos através das plantas, Para nós, para pessoas que nós amamos e que às vezes não podem estar conosco nesse momento de prece, mas nós podemos pedir para um atendimento à distância ou até mesmo
fluidificar águas e daremos de presente para elas, né? Essa é uma medida muito carinhosa, não é verdade? Nós podemos pegar a garrafinha, fluidificamos e daí entregamos num próximo momento para que essas águas possam então atender a necessidade de nossos irmãos. Lembrando que eu, por exemplo, estou deixando um copo com água, mas assim que acabarmos aqui o momento de prece, eu vou diluir numa vasilha maior. Por quê? A água fluidificada, quando a gente não deixa abaixar muito o nível da água, ou seja, esgotar a água, né? Quando nós misturamos ela com outra água, a fluidificação permanece, né? Então nós podemos fluidificar um copo de água, depois colocar numa garrafa de 2 litros, 5 litros, e a fluidificação permanecerá nessa nova embalagem maior, né? Nessa nova quantidade de água. Também é um momento de nós, aqueles que estão em tratamento de desobsessão, de possibilitarmos esse passe, né, especial, esse passo de socorro, esse atendimento a nossos irmãos que precisam tanto, assim como nós, né, dessa terapêutica espiritual, né? Lembrando que na quarta-feira, aqueles que estão em trabalho de cura, né, através da casa, poderão receber a visita, né, na quarta-feira dos nossos amigos espirituais. Então, é bom deixarmos o lençol para ser fluidificado agora. E para aqueles que estão em tratamento de desobsessão, lembrarmos que a visita na quarta-feira ao site, as leituras, todo aquele material de apoio para o processo mais meditativo, mais de reflexão, auxiliará muito para o tratamento da desobsessão, né? Enfim, amado e amada, eis-nos aqui novamente, né? Mais uma vez juntinhos e mais uma vez, então, nós convidamos a esse momento de prece, de oração, né? Momento esse em que nós pedimos à espiritualidade amiga que esteja conosco, nos auxiliando em todas essas áreas. E lembremos, é muito importante que nós peçamos, que nós formulemos em nossa mente aquilo que nós desejamos para nós, para os nossos amigos, para as pessoas que tocam os nossos corações e que nós ficamos então com um desejo muito grande de estender esse momento de permuta espiritual para eles também, né? Eis o momento então, nós convidamos todos a uma prece, a uma oração, a um momento de troca espiritual com todos esses nossos irmãos que já estão conosco, aqui, agora, né? E nós todos juntos, porque para o Espírito não há distância, né? Nós podemos estar juntos todos numa grande ciranda, numa grande roda, diante de Jesus, esse nosso Mestre Maior, e de nossa Mãezinha, Maria Santíssima, né? Nós vamos então fazer a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e abriremos o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo uma mensagem especial para nós nessa noite. Vamos juntos, então? Então, olha, vamos sentar confortavelmente, né? Nas nossas cadeiras, respirando, pedindo à espiritualidade que esteja conosco, pedindo a Jesus, esse nosso irmão maior, que nos ajude, nos ampare, nos oriente, pedindo a Maria Santíssima, essa mãezinha de puro amor, que esteja conosco, envolvendo cada um de nós com esse manto tão carinhoso, esse manto de mãe, de amor. Vamos juntos, então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Mãezinha querida, Mãezinha amada, pedimos, Senhora, que
interceda por nós, que acompanhe o nosso processo, ajude-nos, Senhora, a vencermos esse mal que habita em nós tantas vezes, a olharmos para esse lado em cada um de nós mesmos, para nós mesmos, e assim conseguimos compreender esses lugares que tanto necessitamos visitar, limpar, organizar e ressignificar, trazendo todo esse conteúdo que aí reside para os campos de amor do Cristo e da paz. Sê conosco, Senhora, dai-nos a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Bem, amados, caiu no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo se chama Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item que caiu para nós hoje foi a indulgência. E, em especial, o terceiro parágrafo, mas eu vou ler desde o primeiro para que a gente possa ter uma noção geral da mensagem, né? Então vamos lá, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não seja conhecido senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. Agora, então, o terceiro parágrafo onde o nosso olho bateu. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não tereis feito o que reprovais e que valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? E para concluir, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, espírito protetor, Bordeaux, no ano de 1863, esse espírito José, protetor, trouxe então essas palavras para a equipe de Allan Kardec. Bem, amado e amada, vamos então a um pequeno comentário
dessas palavras para nós, que saiu nessa noite, né? E culminando esse momento de prece, né? Depois de todas as reflexões que tivemos durante a noite de hoje, aqui nesse canal do YouTube do Casinha Belém, né? Bem, nós tivemos primeiramente a palavra o mal e o mundo, né? Ou o mundo e o mal. Ou seja, é toda uma reflexão muito linda, né? Trazida pelo nosso irmão Arthur Valadares. Nós pudemos observar o quanto, na verdade, há confusões acerca, né, da questão do mal e da nossa passagem pelo mundo, né? E assim, muitas vezes há essa confusão de achar que o mundo é mal, né? E que poderíamos então nos retirar do mundo para encontrar o caminho da bondade, né? E do amor, ou seja, do bem. Nós ouvimos toda a reflexão, né, trazida primeiramente pelo Arthur, depois pelo Haroldo, enfim, que foi durante toda a noite de hoje trabalhada, que nós sabemos muito bem, amados, né, nessa altura em que dessa nossa caminhada através do Espiritismo, que o mal, olhando dessa forma assim, a raiz do que nos traz amarguras, esse caminho que nos leva a tristezas e desequilíbrios, ele mora dentro de nós, né? O mal não está fora, no sentido assim, se está e ele não habita em nós, nós nem percebemos, né? O mal, na verdade, é uma consequência do nosso desequilíbrio interno. Quer dizer, sobretudo, ele habita em nós, né? E a vinda a esse planeta lindo, né, que tem um arsenal maravilhoso de possibilidades, temos aqui um planeta azul, com essa natureza exuberante, com toda essa generosidade no ar, no alimento, nas nossas famílias, nas situações mais adversas, nós encontramos sempre caminhos de paz, de aconchego, né? Deus é muito bom conosco. Então, o mundo, ou seja, isso que está fora de nós, e é a expressão de Deus, assim como nós, é bom. O mundo, ele é um arsenal de bondades divinas e de possibilidades para que nós possamos rever nossas ilusões, né? Quantas vezes os nossos olhos não estão cheios desse desequilíbrio, dos vícios, as maldades, entre aspas, elas habitam no mais íntimo de cada um de nós. Essa palavra, inclusive, vem nos trazer esse alerta, né? Quando nós julgamos o outro e entramos nesse processo de maledicência, ou seja, de dizer o mal, ou de concretizar o mal à nossa volta, né? Estamos, na verdade, em aliança profunda com o mal, com o desequilíbrio. Não é verdade, amados? Vemos no outro, né, o desequilíbrio, a dor, vemos a maldade, enfim, quando, na verdade, né, muito disso habita em nós, né? Jesus deixa para nós esse recado bem forte, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir o bem por toda parte, né? E não olhos de ver o mal. Por quê? Então, os nossos olhos, que são janelas para o nosso mais íntimo, serão portas de entrada desse mal em nós, né? O que está dentro conjuga com o que está fora e aí se concretiza esse campo de maldade. Enquanto que, se nós conseguirmos olhar para o outro e ver no outro o que há de bondade, de harmonia, de beleza, isso nos conduzirá para essa nova sintonia, né? E esse bem passará a habitar profundamente em nós. Seremos um arcabouço, um conjunto de bondades
caminhando em direção a esses campos de paz. Quando Allan Kardec nos traz essa máxima, fora da caridade não há salvação, é esse convite que é feito, né? Olha, se eu ando em direção ao outro, com uma idade, experiência, com um desejo enorme de ver o bem no outro e auxiliar a concretização do bem no outro, então o bem será em nós também. Nós estamos semeando, nós estamos plantando, nós estamos tecendo um novo campo, um campo novo mesmo, um campo de bondade. Estaremos criando à nossa volta, plasmando novos conceitos, novos campos. E aí, amados, é inevitável, né? Todas as vezes que fazemos para o outro e construímos essas pontes, isso também é feito em nós. Tudo é feito em nós. Essa conjugação, esse ato de reunião, ele concretiza fora e dentro. Lembra quando Jesus disse a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, nós podemos tecer um céu novo a partir de hoje, de agora, né? Nós podemos criar, dar um passo no sentido de criação de novos campos, de novas histórias, de novas belezas. Claro, sempre estaremos em sintonia com o que há também de desequilíbrios em nós. Carregamos ilusões milenares, né? Lembra, Paulo de Tarso, por exemplo, ele usa a imagem da aproximação da lamparina, ou seja, do foco de luz, né? E ele dizia, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo a sombra em mim. É verdade. Mas ver a sombra em nós não é um excelente motivo para que nós façamos o caminho de limpeza e transformação, como, por exemplo, em Teresa d'Ávila, ela deixa isso tão lindamente exemplificado, não é verdade, amados? Hoje nós abrimos a noite com Teresa d'Ávila, né? Que nada te perturbe, né? Por quê? Lembra, Teresa d'Ávila nos convida a esse mergulho nesse castelo interior da alma, né? Aí adentramos um cômodo e vemos ali, ao acender a lâmpada, o que habita de desarmonia, de teias de aranha, de coisas velhas. Mas, amados, que bom, porque daí nós podemos organizar, limpar, redirecionar. E aí adentramos um outro quarto desse castelo, um outro compartimento desse castelo da alma. Que bom! Podemos fazer esse processo no novo compartimento, até um momento, dizia Teresa, né? Em que encontraremos a sala do rei, né? O trono real. E aí, então, seremos coroados com essa graça de habitarmos, né? Coabitarmos com Deus nesse castelo interior da nossa alma, né? Ou seja, amados e amadas, eis um convite lindo, né? Que essa prece trouxe para todos nós nessa noite. Essa reflexão de que o mal, ele precisa ser olhado, visitado, mas não para convivência, né? Porque nós devemos querer caminhar para ter uma convivência com o bem. Mas o autoconhecimento se faz extremamente necessário nessa caminhada. Não é verdade, amados? Porque ao conhecermos, nós temos possibilidades concretas de caminharmos. Sabemos o que não é, sabemos o que desejamos ser, e assim podemos, no hoje, no agora, tecer um caminho maravilhoso, né? Em direção ao bem, ao amor e à paz. Enfim, amados, concluímos a nossa noite com essas reflexões e com a certeza de que somos amparados. Somos guiados por esse amor divino o tempo todo.
E nós então concluímos a nossa prece com uma música que vai nos convidar a esse colo materno de Maria Santíssima, que é mãe e que conhece, como toda mãe, conhece todas as nossas dificuldades. Sabe o tanto que habita em nós de incertezas, inseguranças, o quanto nós nos sentimos feios, menores, incapazes, mas como toda boa mãe, o convite é: venha, eu quero você assim, né? E esse amor nos impulsiona a cada vez mais sermos melhores do que somos, desejosos desse futuro que já habita em nós, mas que muitas vezes nós precisamos desse olhar, desse braço amigo a nos dizer: venha, eu estou aqui e caminharemos juntos em direção a esses campos de amor e de paz eternos. Que a paz, amados, nos guie e que Maria Santíssima possa nos dar esse aconchego e essa segurança tão necessárias para que caminhemos no bem, para que sejamos o bem, para que façamos o bem e assim encontramos em nós mesmos essa fonte inesgotável de amor de Deus, o Deus bom. Muita paz a todos. Boa noite. Eu sou a mãe do Verbo, eu sou a tua mãe. Fala-me de ti, quem és? Teu erro não me importa. Olha para mim, fala-me teus medos. Quem és? Eu sou a mãe do Verbo, eu sou a tua mãe. Fala-me de ti, quem és? Teu erro não me importa. Olha para mim, fala-me teus medos. Quem és? Onde dói, filho meu, deixa-me cuidar de ti. Não tenhas medo de mim. Teu sofrer é o meu sofrer. Oh, vem, me abraça, filho, vem. Eu não suporto mais te ver longe do amor.
pequena criança, a mamãe está aqui. Vem brincar comigo, fica comigo, faz-me sorrir. Ó filho, sempre te amei. Sim, eu sempre te amei. Sei que não tens forças, descansa em mim. Te acolho em meu colo, serei teu abrigo. Aos pés da cruz, meu filho te entregou a mim. Choro quando não me escutas, pequena criança, filho meu. Choro quando não me escutas, pequena criança, filho forças, descansa em mim, te acolho em meu colo, serei teu abrigo. Aos pés da cruz, meu filho te entregou a mim. Aos pés da cruz, meu filho te entregou a mim.